A Mariana tá lá no ponto de ônibus que fica em frente à Câmara. A molecada tá chegando para pegar o busão ali. A gente vê que tem algumas famílias ali também. Hoje, por enquanto, não tem ninguém trepado no ponto aí não, né, Mariana? Não, Salsicha, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Então a gente está aqui no comecinho, próximo à Catedral, aqui na Cerro Azul, onde a gente recebeu essas imagens. As crianças estariam ali em cima do ponto de ônibus, até colocando elas em risco e também, claro, depredando aí parte do patrimônio público. E eu estou falando isso até porque estou ao meu lado aqui, está o delegado, o vereador, delegado Luiz Alves, aqui para conversar com a gente. Ele que encaminhou esse vídeo para o pessoal da RIC TV, para a gente, que a gente pudesse passar para o pessoal e até uma forma de orientar, né, delegado? Porque não é certo. A gente está falando de crianças, por mais que estejam numa idade aí que são conhecidas por brincadeiras e tudo, não é o certo, né, delegado? É isso que você quis até passar para a gente e deseja passar também para o nosso público. Muito boa tarde a você. Exatamente. Boa tarde, Salsicha, todos estão nos assistindo, exatamente. Por mais que adolescentes tenham uma peraltice ali inerente à idade, devem ser corrigidos constantemente. Não podemos permitir ter noção e conhecimento de situações de desordem, de caos e não fazer nada, né? Achar que isso é normal, porque não é normal. Vocês vejam, aquele ponto de ônibus tem um vidro ali que pode ser quebrado e vinha causar lesão em quem está fazendo o dano e quem não tem nada a ver com isso, quem está debaixo do ponto de ônibus. Eu passava ali agora, aquela senhora ali que está com outras crianças até me chamou e tal, e eu comecei a conversar com ela, e já tinha um adolescente querendo sentar numa grade interna ali que não é feita para sentar. Eu já orientei ele que não era para fazer aquilo. Enfim, mas condutas quanto essa têm que ser repreendidas, né? A gente tem que entender, tudo bem, vivemos um mundo mais moderno, globalizado, as pessoas têm acesso a mais informações, só que o que é certo e o que é errado. E nós, não podemos ver o errado e tampar os olhos como se não estivéssemos vendo nada, porque é a inércia que tem causado muito desses problemas. O desrespeito não é só com o patrimônio público, que vai ser danificado e vai ter que ser consertado. É com a própria Câmara de Vereadores, que a Câmara é de Vereadores e é eterna, e vai ficar ali. E a pessoa que não respeita a autoridade constituída vai respeitar quem? Provavelmente desrespeita pai e mãe em casa, desrespeita professor na escola, e nós não podemos permitir que o nosso mundo siga rumo ao descalabro, rumo ao caos. Temos que corrigir e quanto antes corrigimos, vai ser melhor para o futuro de todos. Doutor, e até o Salsicha falava ali no ar que a gente também vê esses casos acontecendo em outros lugares na cidade. Então eu queria até entender de que forma a gente pode instruir os nossos telespectadores o que eles devem fazer caso vejam, até mesmo que sejam adolescentes, numa situação como essa, brincando com o patrimônio público. Exatamente, ligar no 156, ligar no 153, ligar no 190 e acionar realmente as forças de segurança, porque são muitas das vezes atos infracionais. Ali, tá todo pichado aquele ponto de ônibus. Se fosse adulto é crime, adolescente é ato infracional, mas é ato infracional. Muitas vezes ele precisa ir para a delegacia para que o responsável seja chamado à responsabilidade, né? Porque o que a gente tem lidado também é com muito responsável, se dizendo irresponsável, na verdade são irresponsáveis, que não conseguem controlar os próprios filhos, não conseguem controlar aqueles que vivem sob sua tutela. E acaba que o Estado fica tendo que fazer, às vezes, dessa situação. Só que nós não podemos descansar, não podemos esmorecer e nem ficar inerte diante de situações como essa, porque são pequenas coisas, né? Alguns acham que são pequenas. Eu acho que não, já passou do limite. Mas são pequenas coisas como essa que depois vai levar a um evento de aluno entrando com faca no colégio, aluno indo armado para colégio e fazendo uma série de outras barbaridades, porque não foi controlado quando deveria ter sido. Delegado, muito obrigado por conversar com a gente nessa tarde. Então, Salsicha, a gente viu, tem como solucionar essa questão. Quem às vezes vê crianças em cima do ponto de ônibus ou até depredando outros tipos de patrimônio público, como o próprio doutor falou aqui pra gente, é importante notificar a polícia para que alguma providência seja tomada. Sal. Deixa eu fazer uma pergunta pro doutor Luiz, se você puder colocar o retorno para ele, fazendo um favor aí, Mariana. Tá? Eles estão lá hoje. O delegado estava na Câmara, né? E ali esse é o ponto de ônibus atrás dos dois ali, que foi filmada a molecada aprontando, subindo, trepando, dançando, escorregando. Usou aquela lateral ali que é vidro
A gente até achava que era um plástico duro, mas depois que começou a cair ali, que soltou ali a parte da cola, a gente viu que não é plástico não, é vidro mesmo ali, aquilo é vidro. Doutor Luiz, eu estou fazendo uma enquete aqui sobre a situação desse caso do ponto de ônibus que foi filmado. E aqui eu estou perguntando, de quem que é a responsabilidade? Coloquei a resposta aqui, ó. Alunos, conselho tutelar e prefeitura, porque o ponto é da prefeitura. Mas ninguém está votando da prefeitura, ó. 81% falando que a culpa é dos alunos. E isso automaticamente a responsabilidade é dos pais. Mesmo o pai não sabendo que o filho está trepado no ponto, na hora de ir lá na delegacia, é o pai que vai ter que ir lá falar assim, não, ele é meu filho e se quebrou, eu vou ter que pagar. 15% está falando que a culpa é do conselho tutelar que não fiscaliza essa molecada na hora que sai da escola, que está no ponto, que está dentro do ônibus. Por exemplo, dias atrás eu mostrei a imagem aqui, a molecada surfando no busão, abriram a parte de cima do ônibus e subiram no teto do ônibus da TCCC, andando pela rua de Maringá. Se pega num fio lá em cima e cai um moleque desse lá de cima. Então, tem que a gente cobrar, mostrar, para abrir os olhos também das pessoas e quem é responsável por fiscalizar, fazer o trabalho também, não é só falar assim, eu vi esse do ponto lá, achei bonito e filmei. Não, as autoridades têm que tomar providência, né, doutor Luiz? Exatamente, Salsicha, eu creio que a sua enquete, ela está correta. Porque você tem que responsabilizar quem tem responsabilidade sobre isso. Alguém aqui vai presumir que um adolescente com... Eu tenho filho, tá? Vai fazer com 16 anos. Um adolescente com 12, 13 anos não tem noção de que é errado subir naquele ponto ali, que aquilo pode quebrar. Isso aí, uma criança tem essa noção. Então ele sabe o que está fazendo e a responsabilidade é dele sim e do responsável. Não tem como responsabilizar, por exemplo, nesse caso, o município então vai ter que botar um vigia em cada ponto de ônibus que existe em Maringá para poder controlar. Isso não tem nem lógica. Isso é falta de educação, né? Falta de educação, falta de controle, falta de ordem, desobediência. É isso. E isso é inerente àquele que está cometendo erro e deve ser repreendido. Deve ser repreendido, o Salsicha, para que esse adolescente no futuro não seja um infrator, não seja um malfeitor, um criminoso, um marginal. Então a gente tem que evitar que os adolescentes se tornem menores infratores para que não se torne um adulto marginal. E é começando assim, com esses pequenos cuidados, repreendendo mesmo atos ilícitos, atos desordeiros, para que no futuro não fique algo mais grave. Essa situação que você falou, por exemplo, de surfista de ônibus, de surfista de trem, nas grandes metrópoles como o Rio de Janeiro, isso já acontece, mas não por exemplo, coisas erradas, elas servem de exemplo. Quer dizer, serve para mostrar o que a gente não deve deixar acontecer aqui. Já que estamos na melhor cidade do Brasil para se viver, então ela tem que ser melhor em todos os aspectos. Ordem, controle, tudo. Então, tá andando em cima do ônibus, sei lá. Repreensão, pagar, levar para a delegacia e chamar pai e mãe. Aí a gente começa a assumir as rédeas da situação. Muito obrigado. Salsicha, tem mais alguma pergunta para Não, agradeço o doutor Luiz aí que está falando ao vivo. Muito obrigado, Mariana. E olha para você ver, hoje a gente está vendo que os alunos estão lá no ponto, como a gente está lá com o delegado, que é também vereador, fazendo um mochilinho ao vivo, ninguém quis trepar no ponto para fazer gracinha lá na hora que nós estamos lá ao vivo. Então, é alguns momentos, né? Eu acho que tem que começar a cair a ficha. E dá um alô pros pais. Hoje também é um dia de hoje para você já tá vendo da sua... Chama o filho para conversar, vem cá. Hoje eu vi lá no programa Salsicha que tem gente subindo no ponto. Senta aqui, vamos bater um papo certinho aqui. Isso. Senta no sofazinho aqui, vamos conversar, nós dois? Você não tá subindo em ponto de ônibus não, né? Eu acho que o pai e a mãe tem que bater um papo legal com os filhos. Você não tá subindo em ponto de ônibus não, né? Que eu vi uma imagem lá no programa do Salsicha hoje, não é você não, né? Você não tá surfando em cima de ônibus aqui em Maringá não, né? Você não tá brigando na porta da escola não. Eu acho que o papo reto entre os pais e os filhos tem que acontecer. Hoje em dia, o pai não tá tirando tempo para conversar com o seu próprio filho, entendeu? Eu sou do tempo, lá de Jandai do Sul, do meu pai Zé Borracheiro, Dona Terezinha, que a hora que nós ia sentar na mesa para comer, sentava todo mundo para comer. Enquanto o último não acabava de comer, você não levantava da mesa. E tinha um respeito. Hoje em dia, todo mundo senta na mesa para comer com o celular, não tá nem prestando atenção, nem faz uma oração para agradecer a comida que tá ali no prato que você vai comer, entendeu? As coisas mudam, mas eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência. E quem tem que tomar a rédea são os pais. Porque o filho tem que respeitar o pai e a mãe.
E até hoje eu chego na casa do meu pai e da minha mãe, eu dou beijo no rosto do meu pai e da minha mãe e peço benção. Quero ver filho desse daí que tá pedindo benção. Você acha que esse molecado tá trepando no ponto e pede benção pra pai e pra mãe? Então tá na hora da gente puxar a rédea. Tô falando pros pais, é puxar a rédea e começar a conversar com os nossos filhos, hein? Ok? E atenção, falando em escola, olha o que aconteceu numa escola aqui da região. Uma menina, diz ela que escondeu